Olá, vendedores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Venda que Faz Sentido. E hoje eu trouxe um tema muito interessante, que é a anatomia de uma venda complexa. O que seria essa venda complexa? Vendas complexas são vendas de high ticket, ou seja, é uma venda consultiva, porque o potencial cliente, ele precisa de um tempo a mais, né, para tomar ali a decisão, porque realmente é uma decisão de compra que se ele errar, ele pode ter grandes prejuízos, né, por causa do alto valor. Então, por isso é considerado uma venda complexa, porque ela exige, né, ali do processo de vendas um tempo a mais ali. Então, o vendedor ele precisa realmente se preparar muito bem para esse tipo de venda. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Existe uma diferença substancial entre vender algo simples, né, algo que tem um custo menor, né, porque realmente a pessoa ali, muitas das vezes, se ela errar ali na compra, ela não vai levar muito prejuízo, né? Então é algo que não é muito arriscado, né? É algo mais simples, tem um custo menor, né? Não vai ter muito risco ali para a pessoa que comprar. Então existe essa diferença, né, entre essa venda simples e uma venda complexa. Venda simples, ela depende de desejo imediato, ou seja, a pessoa geralmente sente um desejo de comprar e ela vai lá e compra, né? E uma venda complexa, ela depende de decisão estruturada, ela não é feita assim da noite para o dia ou no mesmo dia, né? Igual, por exemplo, se você quer comprar um imóvel, por exemplo, você não vai pensar, ter o desejo, eu quero comprar uma casa e no mesmo dia você vai lá e compra. Não, leva um tempo, né? Você precisa olhar, às vezes você precisa olhar vários imóveis, você precisa conversar bastante até você decidir. Tem a questão do tempo, né? Então, assim, o vendedor precisa estar mais preparado para esse tipo de venda. Se você trata uma venda complexa, né, como se fosse uma transação comum, três coisas acontecem. O seu cliente ele vai com certeza postergar, ou seja, ele vai ficar adiando. As objeções elas vão se multiplicar e a decisão ela vai sair do seu controle, tá? Então hoje eu vou falar aqui, né, com precisão técnica, a anatomia de uma venda complexa. Não sobre a ótica da persuasão superficial, mas sobre a lógica da engenharia decisória. E o que caracteriza uma venda complexa? Vamos lá, vamos entender? Uma venda complexa, ela não é apenas uma venda de alto valor. Ela possui quatro pilares estruturais. Quais são eles? Primeiro, alto impacto na vida ou no negócio do cliente, né? Tem um risco mais elevado, participação de múltiplos decisores ou influenciadores e ciclo de decisão mais longo, né? É como eu falei no início do vídeo. Este tipo de venda, ele tem um alto impacto na vida do seu potencial cliente, né? Porque se ele errar, muitas vezes ele vai levar muito prejuízo, né? E uma decisão ruim ali que ele toma vai ter um preço emocional e também financeiro ali para ele, tá? Por isso que fala que tem um alto impacto na vida dele. Ele vai estar correndo risco, né? Muitas das vezes existe participação de outras pessoas, não é só aquela pessoa ali que toma a decisão, por isso é importante também ele estar atento a isso, tá? Porque se ele não estiver conversando com o decisor da compra, muitas vezes não vai adiantar muito, né? Ele precisa entender ali quem está por trás, quem está influenciando, né? Para poder conversar também com essas outras pessoas, né? Para poder também fazer ali o processo de venda junto com essas outras pessoas.
E o ciclo de decisão ele é mais longo, ou seja, demora um tempo. Não é no mesmo dia, não é de um dia para o outro. Ela exige análise, exige comparação, validação e segurança. Ou seja, o seu potencial cliente ele está analisando. Então ele não está conversando só com você, né? Ele está vendo, está conversando com outras pessoas, ele está comparando qualidade, ele está comparando preço, ele está comparando várias coisas. Ele está validando e ele precisa se sentir seguro, tá? Para ele comprar de você. Exemplos típicos, igual eu falei, imóvel, né, automóvel, projetos educacionais de médio e longo prazo, mentorias de alto investimento. Então, nesses casos, o cliente ele não está comprando apenas um produto de você, ele está assumindo um compromisso, né? E muitas vezes ele está assumindo também um relacionamento com você, porque dependendo do que ele compra, né, vocês vão ter ali um relacionamento, né? Ou seja, de longo prazo. Não vai ser só, foi lá, comprou e tchau, nunca mais viu. Não, né? Dependendo do tipo de compra, né? É realmente um relacionamento. Primeira estrutura, né? Eu já falei aqui, né, do que caracteriza uma venda complexa. Agora, vamos falar sobre diagnóstico profundo. O erro mais comum em vendas complexas é antecipar a solução antes de aprofundar o problema. Então, na venda consultiva, ela começa com diagnóstico técnico. Então, aqui, metodologias como spin selling são essenciais, tá? Perguntas situacionais para você compreender o contexto do seu potencial cliente. Perguntas de problema para você identificar as dores reais dele. Perguntas de implicação para você ampliar as consequências. E perguntas de necessidade, que são direcionadas para a solução. Eu recomendo vocês a ler o livro Spin Selling de Neil Heckman. Em vendas complexas, o cliente relatou ter plena consciência do impacto do próprio problema. Então, o seu papel ele não é convincente, o seu papel é revelado. Tá? Então, perguntas estratégicas como: se essa situação persistir por mais 6 meses, qual será o impacto? Quanto isso já custou diretamente ou indiretamente? Quem é mais afetado por essa decisão? Então, o diagnóstico, ele cria autoridade. E sem diagnóstico, você se torna apenas um fornecedor, tá? Você não será um vendedor consultivo. Quarto, segunda estrutura, amplificação lógica do problema. A venda complexa, ela exige maturação da consciência. O que seria isso? O cliente, ele só decide quando ele percebe que o custo da inércia dele é maior do que o custo da mudança. Ou seja, o fato de ele não tomar a decisão ali para ter realmente aquela mudança vai ser muito maior, né, do que se ele ficar ali parado, né? Não se trata, nesse caso aqui, de dramatizar, né? Trata-se de quantificar. Então, você, vendedor, tem a responsabilidade de mostrar ali, fazer o seu potencial cliente entender o quanto que ele está perdendo financeiramente, o quanto que ele está desgastando emocionalmente, qual o risco operacional que ele está tendo e a estagnação estratégica. Quando o cliente compreende a consequência da não decisão, a resistência ela acaba diminuindo, né? Então ele começa a criar uma urgência ali para decidir. E isso não é por causa da pressão, tá? É por causa da clareza que você traz para ele. Terceira estrutura, mapeamento da decisão. Outro erro recorrente é negociar com a pessoa errada, tá? Então, você precisa negociar com a pessoa certa, por isso que você precisa fazer perguntas, né? Porque na venda complexa é muito comum ter várias pessoas envolvidas ali no processo de compra, principalmente se for vendas B2B, né? Porque às vezes você entra em contato com uma pessoa ali da empresa, que não é só ela que decide, tem várias pessoas envolvidas, né?
Às vezes, se não for para a empresa, mas é para uma família, né? Às vezes você conversa com uma pessoa ali da família, mas tem outras pessoas também que estão envolvidas, né? Então é importante perguntar para saber tudo isso, tá? Então, a venda complexa, ela exige claramente três perfis: o decisor financeiro, o influenciador técnico ou emocional e o possível bloqueio silencioso. Então, essas três perguntinhas aqui vai te ajudar. Existe alguém que participa dessa decisão com você? Quem mais precisa validar essa escolha? Essa decisão depende exclusivamente de você? Então, essas três perguntas vai te ajudar a identificar. Ignorar esse mapeamento, ela gera o específico clássico da frase vou pensar, né? Então, você sempre vai ouvir isso quando a pessoa não for a decisora, que na prática significa eu ainda preciso consultar alguém. Em vendas complexas, vendas complexas, elas morrem nos bastidores quando o vendedor ele não antecipa o cenário decisivo, tá? Então, vamos para a quarta estrutura, que é a gestão de risco. Em vendas complexas, o cliente ele não avalia apenas benefícios, ele avalia também as perguntas silenciosas. Aqui nesse caso são, tá? Eu não falei o que o cliente avalia, né? Além dos benefícios, ele avalia riscos, tá? Então, nesse caso aqui, como seu potencial cliente ele vai avaliar os riscos também, você precisa saber diagnosticar da forma correta. Então, eu trouxe o exemplo aqui de três perguntas que você pode fazer, tá? Depois eu vou falar sobre elas. Agora eu vou falar aqui sobre algumas perguntas que passam pela cabeça do seu potencial cliente quando ele está avaliando os riscos. Ele pensa assim, tá, e se não funcionar para mim? E se eu perder dinheiro? E se isso não é para mim? Por isso, a sua comunicação ela deve conter clareza de processo, evidências objetivas, provas sociais consistentes, garantias bem estruturadas, porque ele precisa se sentir seguro, e transparência contratual. Quanto maior o investimento, maior a necessidade de segurança, né? Quanto maior é a venda, mais o seu potencial cliente precisa se sentir seguro. E a quinta estrutura, construção progressiva de valor. Apresentar preço antes de consolidar valor é um erro muito grave. O valor ele deve ser construído em três níveis. Primeiro, o valor funcional, que faz a solução. Valor estratégico, o impacto que gera. E valor emocional, que é o que muda na percepção do cliente. Só depois disso, o preço ele deve ser apresentado. Quando o valor ele é sólido, o preço deixa de ser o foco principal da conversa, certo? Então vamos para a sexta estrutura, que é o direcionamento da decisão. Em vendas complexas, não se encerra com perguntas vagas como então, o que você acha? Ela exige uma condição assertiva e elegante. Exemplos. Com base no que conversamos, faz sentido avançarmos? Ou seja, você está sendo elegante aqui, você não está pressionando, você está perguntando se faz sentido. Então, você está exigindo dele também uma, uma honestidade na resposta, né? Uma sinceridade. Você prefere começar agora ou organizar para a próxima etapa? Essa pergunta aqui também é muito boa. O que ainda impede sua decisão nesse momento? Essa pergunta é ótima, né? Porque ela é bem cirúrgica, ela vai diretamente no ponto ali que está impedindo mesmo a pessoa de decidir. Então, conduzir é realmente assumir a responsabilidade pelo processo, né? Então, quando você não direciona, o cliente ele retorna ao estado de indecisão, tá?
E qual é o erro mais prejudicial em vendas complexas? Querer fechar antes que o cliente fique emocionalmente pronto, tá? Ele precisa estar emocionalmente pronto também. E nesse tipo de venda, ela exige, como eu falei anteriormente, ela exige tempo, ela exige estrutura, ela exige clareza e ela exige segurança. Então, vendas também é entender de gente, tá? Quem trabalha com vendas precisa estudar comportamento humano, porque é muito emocional também, não é só técnico. E se você pressionar, isso vai gerar uma defesa ali no seu potencial cliente, tá? E se você tiver liderança, autoridade, isso vai gerar decisão, tá? Então, a anatomia de uma venda complexa, ela não é improvisada, você precisa se preparar. Ou seja, você precisa estar sempre informado, né? Como eu falei, estudar sobre comportamento humano é muito importante. Você precisa sempre estar atualizado, sempre estar lendo, né? Você precisa ter um processo de vendas. Você precisa saber fazer boas perguntas, tá? Então, resumindo, você precisa diagnosticar de uma forma profunda, amplificação consciente do problema, mapeamento decisório, gestão de risco, construção de valor e direcionamento final. Quando essas etapas aqui elas são respeitadas, a venda ela deixa de ser, né, deixa de ser algo realmente só transacional ali, de realmente apresentar o produto, falar de vantagens, de benefícios, de características, ela se torna uma consequência lógica, tá? Então, se você deseja evoluir para vendas de maior impacto e maior ticket, você precisa abandonar a postura de apresentador de produto. Você precisa adotar uma postura de arquiteto de decisões. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com um profissional que precisa estruturar melhor o próprio processo comercial e me diga nos comentários qual dessas etapas você mais falha. E até o próximo vídeo.